Bom, o Lisp também tem vários predicados para teste de igualdade, assim como no Prolog. Tá? E cada um tem uma certa característica. Tá? Então aqui vale a pena você testar bastante, você ler a documentação para tentar entender muito bem essas variantes aqui. Tá? Então a igualdade do Lisp, basicamente são esses quatro predicados aqui, ó. EQ, EQL, equal e equal P. Tá? E a explicação é a seguinte: EQ testa se são o mesmo objeto, ou seja, a mesma instância que foi atribuída através de um setQ, por exemplo. O EQL testa se são EQ, então vale também para o EQ, ou se são números do mesmo tipo ou caracteres representando o mesmo objeto. Então ele chega a comparar os caracteres do objeto também. O equal testa se estão a mesma estrutura, se estão a mesma árvore na hora que você combina a estrutura dos dois elementos que estão sendo testados aqui. E o equal P testa números de tipos diferentes e caracteres sem considerar o caso, sem considerar se é maiúsculo ou minúsculo. Tá? A igualdade aritmética é o símbolo de igual. Tá? O símbolo de igual é para você comparar aí, valores. Tá? Então, quando você quer comparar 10 com 10, por exemplo, ele vai retornar verdadeiro. 1.0 e 1, né, que são valores iguais, né, mas um deles é float, um deles é ponto flutuante e outro deles é inteiro. Mas ainda assim, o igual compare e dá como verdadeiro. Ou quando você tem expressões avaliadas. Então, 1 e seno de π dividido por 2. Isso vai dar igual, ele vai retornar verdadeiro para você. Então, a igualdade aritmética ela é mais tranquila, é só você colocar o igual. O problema é quando você tem esses vários predicados diferentes aqui, cada um vai ter o seu resultado aqui, a sua diferença, de acordo com essas regras aí. Então, vamos fazer alguns testes de igualdade aqui, ó. Então, vamos chamar o EQ. Primeiro, passando dois átomos literais diferentes, ele vai falar que não são iguais. O EQL também vai falar que não são iguais. O equal vai falar que não são iguais. O equal P vai falar que não são iguais. Ou seja, átomos diferentes que você especificou de forma com um quote aqui, literal diferente, eles sempre vão ser diferentes. Então o equal nunca vai dar igual nesses casos aqui. Vamos agora comparar valores digitados literalmente iguais. Então, o A e o A, ele dá verdadeiro pelo EQ. Pelo EQL, ele dá verdadeiro, porque o EQL, lembra que ele inclui o EQ. O equal, ele dá verdadeiro. E o equal P, ele dá verdadeiro também. Certo? Ou seja, se você digitar os mesmos literais usando o quote, ele sempre vai dar igual, qualquer que seja o formato do EQ que você usar, da igualdade que você usar aí. A mesma coisa vai acontecer com números. Se você passar o mesmo número, literais, né, você está digitando os números aqui, ele também vai dar sempre igual, certo? Que é bastante intuitivo, porque são realmente o mesmo valor digitado literal ali. Agora, vamos fazer um teste usando duas versões de números de tipos diferentes. Então, eu tenho o número 3 inteiro e o 3.0 real. E aí ele vai dar falso no EQ, falso também no EQL, porque não são o mesmo objeto, né? O equal também vai dar falso e o equal P vai dar verdadeiro. Ou seja, o equal P desses aqui é o único que entra no mérito de testar números de tipos diferentes. Tá? Lembrando que a definição lá do EQ e do EQL é de objetos idênticos, né, ou mesmos caracteres. O equal também, né, ele vai fazer uma comparação ali da estrutura da árvore, na verdade, então ele vai ver que são estruturas diferentes. E o último ali ele vai dar verdadeiro, porque se forem números iguais, com o mesmo valor, mas de tipos diferentes, ele aceita como verdadeiro. Bom, se eu colocar o mesmo valor dos dois lados agora, 3.0, 3.0, no EQL ele dá igual, no EQ ele dá falso, no EQL ele dá verdadeiro. Opa. O equal ele dá verdadeiro e o equal P também dá verdadeiro. Porque neste caso aqui, as constantes que eu estou digitando 3.0 não são o mesmo objeto, certo? Ou seja, o EQ compara se são o mesmo objeto. Quando era inteiro, quando a gente volta lá para cima, 3 e 3,
ele assume como sendo o mesmo objeto, que é a mesma representação. O Lisp assume isso na hora que você digita uma constante inteira. Quando você digita ponto flutuante, para ele são objetos diferentes. Ele não vai reutilizar o mesmo objeto aqui dentro da definição. Quando você digita 3.0, né, ele cria um objeto novo e aqui ele cria outro objeto novo. Já o EQL, quando o EQ falha, ele tem uma outra tentativa e ele testa se são números com o mesmo valor aí, diferentes, tá? Só que ele não, no caso do EQL, ele não compara tipos diferentes, e sim os valores para números do mesmo tipo, tá? Então tem essa diferençazinha aqui. Os outros ele assume como iguais, porque isso aqui é como se fosse uma estrutura, né? Então a estrutura de árvore é a mesma, e aqui o mesmo valor de tipos diferentes. Vamos agora avaliar as funções de predicados de igualdade com uma lista aqui, ó. Então tem uma lista ABC e outra lista ABC. Ele vai falar que são falsos, tá? Porque são constantes idênticas, né? São duas listas ABC, mas não são o mesmo objeto. Lembra quando eu fiz a igualdade 3 e 3, ele fala que é verdadeiro porque o Lisp meio que reutiliza, né, essas declarações como o mesmo objeto. Tá? Mas fora isso, quando a gente faz o 3.0 e 3.0, né, ele não é verdadeiro, porque não são o mesmo objeto. Tá? Então o EQ só vai funcionar se são realmente o mesmo objeto, tá? Ou seja, a mesma instância ali, digamos. Tá? Então se eu fizer assim, ó, setQ x ABC, setQ yx, e aí eu faço EQ xy, aí ele dá verdadeiro. Ou seja, eu realmente atribuí o objeto ABC para o x, atribuí o mesmo objeto para o y e aí eu testei a igualdade. Tá? Aí ele fala que é verdadeiro. Mas se eu passar as duas constantes diferentes, para ele são duas novas listas criadas em instâncias diferentes, por isso que ele dá diferente aqui. E o EQL? O EQL ele vai olhar as listas. Quer dizer, quando o EQ falha, o EQL vai olhar se os argumentos são números do mesmo valor ou se são caracteres iguais. Nesse caso não é nenhum nem outro, portanto ele vai dar diferente. Ele não vai dar verdadeiro, porque não são números do mesmo tipo, iguais, e não são caracteres iguais. Como lembrei, se eu comparar o 3 e o 3 pelo EQL, ele dá verdadeiro, porque são números do mesmo tipo, iguais. Se eu comparar o 3.0, ele dá verdadeiro, porque são números do mesmo tipo. Não são o mesmo objeto. Ó, não são o mesmo objeto, mas são números do mesmo tipo, portanto o EQL retorna verdadeiro. Tá? E se eu usar o equal? Ele vai dar verdadeiro, porque o equal já é um teste de estrutura. Então ele vai olhar a estrutura do primeiro elemento, a estrutura do segundo elemento, do primeiro argumento, a estrutura do segundo argumento, e vai fazer isso recursivamente até determinar que eles são idênticos por igualdade das constantes ali. Tá? Então ele vai dar como verdadeiro aqui. E o equal P ele inclui o equal. Tá? Como eles são equal P também. Tá? A diferença é que o equal P vai depois comparar strings de tipos diferentes ou mesmo números de tipos diferentes. Né? Então por isso que o equal P é um pouco mais abrangente, um pouco mais flexível aí que o equal. Vou agora fazer exemplo de igualdade de listas construídas. Tá? Então eu vou fazer um cons aqui. Ó. Opa, errei aqui. É equal cons A, B. Então vou construir uma lista com dois elementos, o A e o B. Cons A e o B. Ele vai dar falso, porque você está realmente construindo dois elementos separados, né? Então obviamente que ele vai dar diferente aqui, não são o mesmo objeto mesmo. Mas se eu comparar com EQL, também vai dar falso, porque não são EQ, né, não são iguais com o mesmo objeto, e não são números do mesmo tipo, e não são caracteres que representam o mesmo caractere. Tá? Não são símbolos que representam o mesmo caractere, e sim duas listas criadas separadamente. Se eu comparar a estrutura deles, ou seja, o equal compara a estrutura, ele vai dar verdadeiro porque tem a mesma estrutura. E aí o equal P também vai dar igual, porque ele
depende do equal, né? É a mesma. Quer dizer, se o equal é verdade, o equal P também é verdade. Tá? Vamos agora comparar algumas strings. Então, vou usar aqui uma definição de string com aspas duplas com o EQ. E ele fala que é falso pelo EQ. É falso pelo EQL, porque não são o mesmo caractere. O equal é a estrutura deles. E ele dá verdadeiro, porque tem a mesma estrutura. E o equal P vai dar verdadeiro também, porque é a mesma estrutura por causa do equal. Se eu fizer a comparação com letras maiúsculas e minúsculas, o primeiro vai dar falso. O segundo vai dar falso também. O equal agora vai dar falso, porque apesar da estrutura ser igual, os caracteres não são os mesmos. Tá? Um é maiúsculo, outro é minúsculo. E o equal P, como o equal falha, ele vai ser um pouco mais tolerante e vai considerar caracteres diferentes. Então ele vai dar igual maiúsculas e minúsculas. Tá? Então essa é a lógica por trás de cada um deles aí. Bom, vocês viram aí que a igualdade em Lisp tem aí os 4 variantes, né, que são testes simbólicos, né? Cada um tem sua característica, o EQ são o mesmo objeto. Lembrando que algumas vezes ele reutiliza o objeto literal, como no caso de inteiros. O EQL testa se são EQ, se não, se são números do mesmo tipo, ele testa a igualdade, por exemplo, 3.0 e 3.0 da verdadeira. Ou caracteres representando o mesmo objeto, apesar de não serem o mesmo objeto literalmente falando, né, que foi atribuído como o mesmo, se são caracteres que são o mesmo objeto, ele aceita como igual. O equal, né, que é a terceira versão aí, testa a estrutura, e o equal P testa, além de ser estrutura, números de tipos diferentes de caracteres sem considerar o caso. Tá? Então, testes aí para você fazer. Lembrando que teste aritmético, você vai sempre usar o igual, que é a igualdade de valor mesmo. Tá? Inclusive, ele tolera diferenças entre real e inteiro. Aí. Então, você pode lembrar o igual para usar na maioria dos casos. De qualquer forma, é bem complicado. Aí é sempre bom você fazer os testes, ler a documentação, que tem um pouquinho mais de informação lá, alguns exemplos lá, para você tentar entender essa diferença de igualdade aí dos predicados do Lisp. Existem algumas funções do Lisp para você fazer a lógica binária aí, ou de 3 ou 4 argumentos aí, usando os conectivos lógicos, que são o NOT, o AND e o OR. Tá? O significado é o que você já conhece, né? Então, o NOT, por exemplo, recebe um argumento, retorna T se for falso e falso se for verdadeiro. Ou T se ele for nil e nil caso contrário, né? Lembrando que o Lisp tem essa nomenclatura aí, ele tolera, né, tudo que aquilo que é nil é falso e o resto é verdadeiro. O AND é a mesma coisa, tá? Só que ele vai fazer da seguinte forma, apesar de a lógica principal é a seguinte: o AND retorna verdadeiro quando todo mundo for verdadeiro, né? Se eu tiver 4 argumentos e os 4 forem verdadeiros ou diferentes de nil, né, ele vai retornar verdadeiro. Só que ele funciona assim, ó. Recebe qualquer número de argumentos, então você pode testar 2, 3 ou 4, 5 argumentos, e vai avaliando da esquerda para a direita. Assim que ele encontrar um nil, ele retorna nil e para de avaliar, porque ele já sabe que aquilo ali vai ser falso, né? Então ele retorna nil, ou seja, a expressão toda é falsa. Se ele não encontrar nenhum nil, ele vai retornar o valor do último que foi avaliado, quer dizer que todo mundo ali retornou um valor que não é nil, ou seja, todo mundo ali tem um valor verdadeiro, e ele retorna verdadeiro também. Só que ele não retorna verdadeiro simples como T, ele retorna o valor do último avaliado. Tá? O OR é a mesma coisa, só que invertido. Ele vai avaliando da esquerda para a direita, assim que ele encontrar um não nil, ele retorna esse valor e para de avaliar. Se todo mundo ali que está sendo avaliado pelo OR foi nil, o retorno geral é nil também. Alguns exemplos dos conectores. Então, o primeiro deles, AND. O AND do verdadeiro é verdadeiro também. Então, esse é o jeito óbvio, né? Se eu passar 5 valores verdadeiros, vai ser verdadeiro. Se eu passar 3 valores verdadeiros e um falso, ele vai dar falso aqui. O OR é o contrário. Então, o OR, se eu passar apenas valores falsos, ele retorna falso. Se ele tiver apenas um verdadeiro, ele retorna verdadeiro. Tá? Então, essa aqui é a lógica. A diferença está que você consegue trabalhar com valores também. Então, lembrando que para o Lisp, tudo que é nil é falso e o resto é verdadeiro,
você vai ter a seguinte situação. Então, por exemplo, AND 2, 4. Ele retornou 4. Logicamente, isso tem o valor de verdadeiro. Se você colocar isso num teste, num if, por exemplo, ou num cond, ele vai assumir como verdadeiro. Só que você pode usar esse valor para alguma coisa se você quiser. Tá? Mas ele vai sempre retornar o último valor avaliado aqui. Olha outro exemplo aqui. Ó. Ele retornou uma lista CD, que logicamente é o valor verdadeiro. Né? Então ele vai pegar esse último valor retornado como sendo o valor do retorno aqui. Se eu fizer AND AB, lista vazia, CD, ele vai dar nil. Por quê? Porque lista vazia é a mesma coisa que nil. Tá? Então esse cara aqui vai ter um valor falso, logicamente falando aqui. O OR é o invertido, tá? Se você tiver lista vazia e nil, todo mundo aqui é nil, né? Porque lista vazia é a mesma coisa que nil. Se você tiver OR, lista vazia, 3 nil, ele vai retornar 3, que é o valor que ele conseguiu encontrar ali no teste. Eu vou demonstrar aqui qual que é o segmento aqui da análise. Né? Vou fazer uma função auxiliar aqui, ó, chamada verdadeiro. Essa função vai retornar verdadeiro, tá? Não tem argumentos, e ela vai imprimir um aqui. Esse print é um predicado de entrada e saída. Então ele vai imprimir um valor e vai retornar verdadeiro, certo? Então a função verdadeiro, que não tem argumentos, sempre avalia como verdadeiro. Então olha só, se eu fizer assim, ó, OR, vazio, aí eu vou chamar a função verdadeiro, tem que colocar o parênteses porque é uma chamada de função, colocar de novo ela aqui e o T no final. O que aconteceu? O OR vai buscar a primeira ocorrência de verdadeiro. Então ele vai testar esse cara aqui, não é verdadeiro. Então ele vai testar esse cara aqui, e ele testou, tanto é que ele imprimiu aqui, ó. E aí acabou, ele não testou de novo. Tá vendo? Ele só testa uma vez. Assim que ele encontrou alguma coisa que não é verdadeira, ele vai sair. Já o AND, ó, verdadeiro, opa, é sem o quote. Verdadeiro, T, verdadeiro, e aí o nil. O que aconteceu? Ele testou o primeiro argumento, imprimiu aqui. Testou o segundo argumento, esse não imprimiu nada, né? Porque não está chamando. Testou esse cara aqui, e aí chamou o nil. Quer dizer, ele parou. Na verdade, o exemplo não foi muito bom, né? Deixa eu fazer de novo aqui. Vou colocar um verdadeiro, outro verdadeiro, aí o nil, e aí outro verdadeiro. Então, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir o aqui uma vez, 2 vezes, e não vai imprimir mais, porque ele vai parar por ali. Ó. Então, ele imprimiu 2 vezes o aqui, porque ele só testa enquanto é necessário. Certo? Então, o AND e o OR, a lógica é o tradicional. A gente tem que se atentar para esse funcionamento dele aqui, que ele vai testando da esquerda para a direita até achar o resultado que ele precisa. Bom, vamos falar um pouquinho de variáveis agora. Tá? Toda variável é um símbolo que aparece numa lista de parâmetros, que aparece alguma função. Ele sempre vai ser entendido como variável. Diferente do Prolog, né, onde você tem uma convenção de letra maiúscula para separar entre variável e constante, aqui isso não existe. Então toda sequência de caracteres maiúsculas e minúsculas são consideradas variáveis. Tá? Se você quer que aquilo ali seja uma constante, tem que colocar o quote ou aspas duplas para você dizer que aquele símbolo não é uma variável. E a variável pode ser livre ou ligada. Tá? Uma variável ligada em relação a um procedimento é um símbolo que aparece na lista de parâmetros. Ou seja, por exemplo, eu tenho uma função chamada incremento, que tem aí um parâmetro, o nome da variável é parâmetro, e toda ocorrência de parâmetro ali dentro, ou seja, na segunda linha, na terceira linha, essa variável está ligada. Tá? Então ela tem ali um escopo a que ela pertence. E eu tenho uma variável livre, que é um símbolo que não aparece na lista de parâmetros. Tá? Por exemplo, ali, saída. Saída é uma variável que não foi declarada naquele corpo, naquele cabeçalho de função ali, tá? Porque o parâmetro é o único que está ali. Tá? Então você não tem a variável saída. E mesma coisa a variável livre. A variável livre também não foi definida. Tá? Então nesse exemplo aqui eu tenho variável livre e saída como não amarradas e variáveis não ligadas. Bom, aqui é o que eu estou dizendo. Né? Então parâmetro é ligado ao procedimento de incremento, livre é livre em relação ao procedimento de incremento e saída é livre em relação ao procedimento de incremento. Bom, as variáveis ligadas têm a seguinte característica: elas recebem um valor na chamada e se ela já existia antes da chamada, o valor é restaurado.
E se ela não existir antes da chamada, continua não existindo depois. Ou seja, a variável ligada é como se fosse uma variável local dentro do procedimento, certo? Então é como se fosse uma variável que só existe ali dentro e ela não atrapalha o que tem lá fora, tá? Se já existiu o que tem lá fora, ela que vai valer é local, né? Mas não vai mexer no que está lá fora. E as variáveis livres? Elas precisam existir antes da chamada, é como se fosse uma variável global. E elas continuam existindo após a chamada. Tá? Nesse caso, você vai modificar o valor dela, por exemplo. Tá? Então a gente pode fazer um paralelo aí com a nomenclatura do Lisp, né? Variável livre e variável ligada como sendo global e local. Tá? Então as variáveis ligadas são as locais e as variáveis livres são as globais. Então, vamos fazer um exemplo aqui com variáveis. Vou fazer uma função, incremento, como eu tinha mostrado ali, parâmetro. Aí eu vou setar uma variável aqui, né? Vou atribuir com o setQ. Então o que eu estou fazendo? Ó? A variável parâmetro, que é a variável ligada, né? Ou seja, uma variável local, vai receber o conteúdo do próprio parâmetro mais uma outra variável chamada livre, que não existe aqui dentro, ou seja, ela tem que ter definida lá fora. Tá? E vai setar uma variável chamada saída, que também não existe, que vai receber o valor do parâmetro aqui. Definir a função incremento. Se eu chamar a função incremento aqui com o valor 10, o que vai acontecer? Ele vai dar um erro, que a variável livre está unbound, né? Está livre, porque ela não está amarrada, ela não tem valor. E não vai dar certo, porque eu tenho que fazer a soma aqui em cima, né, de parâmetro, no caso 10, com valor de livre. Como não tem livre, ele não sabe o que fazer. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos setar a variável livre para 5. E aí vamos chamar a função incremento 10. Agora funcionou. Então ele conseguiu fazer a execução da função, assumindo o valor de livre 5. Então vamos ver o que aconteceu. Ó. Eu chamei o valor de parâmetro com 10, então ele vai setar o valor parâmetro como sendo 10 mais o valor de livre, que era 5. Então o parâmetro vai passar a valer 15. Tá? E ele vai setar o valor da variável saída, que não existia antes, mas agora passou a existir. E está valendo o valor do parâmetro. Tá? Se eu mandar aqui fora agora, depois da execução, eu quero saber qual o valor da variável livre, ou livre. Ele vai falar que é 5, porque eu setei ali. Qual o valor da variável saída? É 15. Não existia antes, mas passou a existir. E qual o valor da variável parâmetro? Esse não existe, porque parâmetro é uma variável local. Ela é unbound, só existe lá dentro. Tá? Se eu fizer a execução assim, ó, setQ, parâmetro 1000. Ou seja, eu vou criar um valor de uma variável global aqui, tá? Parâmetro, ó, valendo 1000. E vou chamar o incremento 10. O resultado continua sendo 15. Ou seja, parâmetro, que é essa variável global, não se interfere com o parâmetro local. Quer dizer, para dentro da função incremento, só vale o valor local, que é o que eu passei ali como 10. Tá? Então, aquele valor 1000 lá, ele é ignorado. Tá? Só que depois que terminou a execução, continua valendo o valor 1000, que é o valor global que tinha antes da chamada. Tá? É bem natural isso aqui, se a gente fizer uma analogia com variáveis globais e locais em linguagem de programação tradicional. Tá? Então isso acontece também no Lisp, segundo esse tipo de escopo aqui. Bom, além das variáveis que aparecem como parâmetros de funções, você pode criar variáveis locais, né, com a função let. A função let, ela cria um escopo local. E você pode atribuir valores a variáveis. Tá? E essas variáveis vão estar ligadas, elas não vão estar livres. Elas vão estar ligadas dentro do escopo do let. Tá? Então você funciona assim, ó, você cria o let, né, abre parênteses, chama o let. Aí você define uma lista de parâmetros ou uma lista de variáveis que você vai criar, passando valores iniciais. Aí antes de fechar o parênteses do let, você põe uma série de expressões. E essas expressões enxergam as variáveis criadas ali dentro. Tá? Você pode criar variáveis locais ali à vontade com o let. Se uma variável já existia antes, ela vai ser associada com um novo valor, mas após a chamada volta a ter o valor anterior. É o caso da variável local ali. Tá? E se ela não existia antes, ela vai ser criada localmente e depois da chamada ela não existe mais. Tá? É o conceito de variável local mesmo que funciona com o let. Um comentário sobre o let é que as atribuições são todas em paralelo. Ou seja, nesse exemplo, parâmetro 1, parâmetro 2 até parâmetro n são inicializadas ao mesmo tempo.
Em outras palavras, o parâmetro 2 não conhece o valor do parâmetro 1, porque eles são feitos em paralelo aí. Se você quiser fazer atribuição sequencial, você usa o let asterisco. Tá? Ou seja, você vai definir o parâmetro 1, e o parâmetro 2 ele já vai ser executado depois que o parâmetro 1 foi inicializado. Então você pode usar o valor do parâmetro 1 para definir o valor do parâmetro 2. Tá? Então é uma atribuição sequencial com o let asterisco aí. Falando nisso, a mesma coisa você pode fazer com o setQ. Né? O setQ, que é o que a gente já viu, é uma atribuição sequencial. Tá? Então, quando você vai setando lá os valores par a par, ele vai já acumulando os valores. Se você quiser fazer em paralelo, você coloca o P na frente. Então, fica P7Q para atribuir os valores em paralelo. Tá? É equivalente ao let aí, só que o let não tem efeito colateral, né? O setQ tem efeito colateral. Tá? Mas é o mesmo conceito aí com o let asterisco ou o P7Q. Bom, vamos fazer um teste aqui com o let, né, e a criação de variáveis locais. Antes, vamos criar uma variável local chamada x, que tem o valor de 30. Tá? Se eu mandar consultar o valor de x, ele vai dar 30. Vamos agora criar um outro escopo local aqui, tá? Com o let. Dentro do escopo do let, eu tenho aqui agora uma lista de variáveis locais. A primeira vai ser o x com o valor 3, a segunda vai ser o y com o valor 4. E aí terminou a minha lista de variáveis locais. E agora eu posso usar essas variáveis até terminar o escopo do let. Então vamos fazer uma impressão aqui, ó, mais xy. Tá? E aí eu vou fechar o let, quer dizer, nesse momento já não existe mais essas variáveis locais. O resultado dessa execução aqui é 7. Tá? Ele está mostrando duas vezes, porque primeiro ele imprime, né? Então o comando print imprime na tela o 7, e o segundo é o resultado da chamada em si, que no caso é o mesmo valor. Tá? Mas veja que eu pude usar os valores x e y ali dentro, sem problema. O x, se eu mandar consultar agora, volta a ter o valor de 30. Quer dizer, nessa chamada aqui ele valia 3, mas aqui fora ele vale 30. Por quê? Porque a variável global x ela foi escondida temporariamente pela variável local x. Se eu mandar consultar o y, ele vai dar erro, falando que o y está não amarrada, justamente porque o y não foi declarado, não tem nenhuma variável global com esse nome. E ele chegou a existir por um momento, né? Aqui ele passou a valer 4, mas assim que terminou o escopo do let, ele passou a não existir, então ele dá o erro no y aqui. Eu vou demonstrar agora o uso do let asterisco. Tá? Antes eu vou verificar que o valor aqui do x está amarrado ainda, né, como 30, que é o exemplo anterior que eu acabei de rodar. Eu vou desamarrar, make unbound. Eu vou desamarrar o x, ó. A partir desse momento o x não está mais amarrado. Ó. Tá vendo como se fosse apagado o valor que estava associado com x. Então, a gente vai agora usar o let. Eu vou fazer o let x igual a 2. E eu quero que o y seja o valor do x acrescido de 1. E aí eu vou imprimir o valor do y. Ele deu um erro aqui, ó. Ele está dizendo que a variável x é unbound. E o erro está acontecendo nessa linha aqui, nessa ocorrência aqui, ó. Porque o let normal, ele faz a atribuição do x do y em paralelo. Então, nesse momento aqui que ele está executando esse comando, o x ainda não foi executado e é inicializado com 2. Por isso que ele dá esse erro nessa linha aqui. Quer dizer, nessa instância do x aqui. Tá? Se eu quiser fazer esse tipo de comando rodar, eu tenho que usar o let asterisco. Daí ele faz a atribuição sequencial. Então aqui, ó, x vai valer 2, o y vai valer a soma do x e 1. Certo? E aí eu vou imprimir o valor do y. Imprimir o valor de 3, ou seja, x, que é 2 mais 1. Tá? Então o let asterisco funciona dessa forma da execução sequencial. E existe a mesma coisa no setQ, né? Então quando eu faço assim, ó, setQ x1 y mais x1, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu vou atribuir 1 ao valor x, o valor 1 a x, depois eu vou atribuir o valor x mais 1 a y. E ele funciona, porque o setQ ele é sequencial por natureza. O P7Q ele é paralelo. Tá? Deixa eu apagar o valor do x aqui, porque o x e o y estão setados. Né? Então vamos apagar os dois aqui. Make unbound
x make unbound y. E agora vamos executar o comando p7q, que é em paralelo. x1 y mais x1. Aí ele vai dar erro, justamente porque o x naquele momento da atribuição ele está não amarrado. Porém, é interessante você usar a atribuição em paralelo para você fazer, por exemplo, a troca de duas variáveis facilmente. Mas se eu quiser fazer assim, ó, setq a1 b2, quer dizer, a vale 1 e b vale 2. Agora, se eu queira trocar os dois de lugar, tá? Eu vou usar a troca paralela, p7q ab ba. E o que acontece? Ó, o a vale 2 e o b vale 1. Por quê? Porque ele fez a troca em paralelo. Se eu fizer o setq ab ba, o que vai acontecer? O a vale 1 e o b vale 1 também, porque o b pegou o valor do a depois da atribuição. Tá? Então a troca de valores aí pode ser feita facilmente usando o p7q, que é a atribuição em paralelo. Bom, o Lisp trabalha com passagem sempre por valor. Tá? A gente aprende lá passagem por valor ou por referência. É sempre uma passagem de parâmetros por valor. Tá? Então o valor que você passar de uma variável vai ser copiado para dentro do procedimento. Você pode modificar tranquilamente sem alterar lá fora. Por exemplo, definir um procedimento proc, que tem um parâmetro chamado param. Eu vou setar o valor do param como sendo parâmetro mais 1. Então vou incrementar o valor do parâmetro. Tá? E esse vai ser o resultado da função também. Ó. Se eu chamar proc2, ele mostra 3. Proc40, ele mostra 41. Então ele está setando o valor do parâmetro aqui, tá? Mas ele só vai valer aqui dentro e não vai afetar o que está lá fora. Tá? Nesses dois casos aqui eu passei números, mas se eu passar uma variável, ó, 7x10, aí vamos chamar o procedimento através do passando o x como parâmetro. Ele mostra 11, mas o valor do x continua valendo 10. Tá? Ou seja, ele copiou o valor 10 para dentro, incrementou, mas só a variável local lá dentro, né? E não mexeu com a variável aqui fora, que é a variável x local, é global. Uma das coisas mais legais do Lisp é você usar as funções dentro do programa. As funções são elementos de primeira ordem do programa. Você pode usar elas ali dentro, aplicá-las, chamá-las ali dentro de outras funções. Tá? Isso é uma das partes mais interessantes do Lisp, de qualquer linguagem funcional. Tá? Então vamos ver alguns exemplos sobre isso. Bom, então vamos criar um exemplo aqui. Vou criar um novo programa aqui. Vou colar o meu exemplo todo aqui. Ó. Veja que eu defini aqui a função soma, que vai, na verdade, imprimir a string soma, depois vai fazer a soma dos dois argumentos. A função sub, que faz a impressão da string sub, depois ele subtrai os dois argumentos. O multi multiplica e assim por diante. Aí tem uma função chamada executa, que aceita como argumento uma função. Ou seja, eu estou passando uma função como argumento. E os argumentos para essa função aqui, que também são argumentos da função executa. E o que essa função executa vai fazer? Ele vai chamar o apply. O apply ele aceita como argumento um nome de função e uma lista de argumentos aqui. O executa 2 é a mesma coisa. Ele vai aceitar um nome de função, só que agora os argumentos de uma forma isolada. Por quê? Porque ele vai chamar o funcall. O funcall é chamada de função. A diferença com relação ao apply é que ele passa os argumentos de uma forma isolada, que é o arg1 e o arg2. Tá? Então a diferença é isso. Aqui você passa uma lista, aqui você passa os argumentos isolados. Bom, para a gente testar, eu estou aqui com um arquivo de texto aberto novo, né? Queria mostrar outra coisa para vocês. Se eu vier aqui e mandar avaliar, ele vai falar que avaliou, mas vamos olhar aqui na saída. Ó. Ele apenas deixa como resultado a última definição de função aqui, que é o multi. Tá? Então ele não vai conseguir enxergar no nosso interpretador aqui, por exemplo, a função soma. Ele fala que não existe a função. Ó. O multi ele consegue enxergar. Isso porque o evaluate ele sempre para na última função definida. Tá? Para eu conseguir colocar todas essas funções simultaneamente na memória do interpretador, eu tenho que fazer uma compilação de todo o buffer. Vou voltar para cá. Ó. Então eu tenho que vir aqui e selecionar compile buffer. Aí ele vai compilar e está mostrando aqui ó, que
foram definidos o soma, o sub, o multi, executa e executa 2. Tá? E aí eu consigo vir para cá e chamar as funções isoladamente. Eu posso chamar o soma aqui, 2, 3. Ele vai fazer a soma. Mas o que eu quero mostrar, na verdade, é a chamada do procedimento via o outro. Ó. Então eu vou chamar o executa, vou passar o soma como argumento, vou passar o 10 e o 5 como argumentos do soma. Ele vai fazer a impressão lá do soma 15. Ou seja, a função executa chamou a função soma lá dentro, e isso é definido em tempo de execução. Ó. Executa sub 10, 5. Ou executa 2, que é a mesma coisa, né? Só que ele vai fazer a passagem dos argumentos fora de uma lista, tá vendo? Ó? Multi 3, 7. Ele vai executar aqui. Tá? Então essa característica de você poder passar uma função para outra é uma parte fundamental da programação funcional, e o Lisp tem esse suporte.